estudantes! Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Vamos lá? Eu trouxe aqui uma reflexão, um pensamento, para dar início aí à nossa aula. Trouxe um poema de Paulo Leminski. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Um belo poema, não é mesmo? Vejam que o Paulo Leminski nos traz o elemento da cor. A cor para representar aí sentimentos, falando de que o amar é aquela ligação que existe entre duas cores aí que fazem parte do nosso cotidiano, o azul e o amarelo. E vocês? Imaginam, pensam, qual aí pode ser a cor que representa esse sentimento, o sentimento do amor? Interessante pensar sobre isso. Continuando então, eu gostaria que vocês anotassem o conteúdo da aula de hoje. Vamos falar sobre as cores. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro do conteúdo. E então, agora eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: me respondessem a esta pergunta. Respondam a esta pergunta: qual é a sua cor favorita? Já pensaram sobre isso? Já refletiram sobre a preferência que vocês tenham aí sobre uma determinada cor? Normalmente nós sempre elegemos alguma cor como predileta. Às vezes pode ser até mais do que uma. Então, eu vou pedir para que vocês façam esse registro. Vocês vão poder utilizar aí algum lápis de cor que vocês tenham próximo a vocês e usem somente, não precisa copiar o título da atividade, basta que vocês registrem, façam ali um quadrinho e preencham com a sua cor favorita. Vamos lá?
E então, vocês pensaram sobre a cor? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade. Estamos falando sobre cores. E ali uma pergunta. O que é a cor? O que é cor? Interessante pensar sobre isso. Vejam, a resposta ela é um pouquinho mais ampla do que a gente possa imaginar. Primeiramente, nós sabemos que a cor é uma característica que nós damos a algum determinado objeto. Por exemplo, eu tenho aqui alguns lápis. Que cor é este lápis? Rosa. Eu tenho outro aqui, verde. Tenho também aqui um lápis laranja. São cores diferentes, características que nós damos a estes lápis. Mas vejam, as cores, elas são muito mais do que a característica do objeto. Temos aqui uma resposta. Cor é luz. Já imaginaram? Já pensaram sobre isso? A cor é a luz que nós temos aí ao nosso redor. Mas como assim? A luz é uma onda eletromagnética visível aos seres humanos. Então, estas ondas visíveis a todos nós é o que nós identificamos como luz. Existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas ao nosso redor, de ondas eletromagnéticas. Mas aquelas que têm cor são chamadas aquelas que representam, que nos são apresentadas e visíveis, determinam as cores que conhecemos. Então, voltamos àquela pergunta ali, o que é a cor, e pensamos, como assim? Como que se descobriu que estas ondas que são visíveis são as cores? Estudos de alguns cientistas comprovam isso. Um deles, o Isaac Newton, percebeu que a luz, que é essa onda eletromagnética, ao tocar um objeto, aqui nós temos um objeto, um prisma, uma pirâmide, e ela vai refratar. Isso quer dizer que ela vai mudar a velocidade da onda eletromagnética. E assim, ela vai produzir outras cores. Então, as cores surgem a partir do momento em que a onda eletromagnética muda a sua velocidade ao atingir um determinado objeto. Então, nós agora, sabendo que muito tempo atrás os cientistas perceberam que estas ondas eletromagnéticas são, na verdade, a cor, nós podemos definir, então, que a cor luz, que é essa onda eletromagnética, é a emissão direta de luz das telas, lâmpadas, lanternas. Vejam, ao nosso redor nós conhecemos diversos objetos que emitem luz. Vejam, a tela da TV. A tela da TV emite luz. Uma lanterna emite luz. Então, esta é a cor luz, a cor que é emitida por um determinado objeto. Mas existe também a cor pigmento. Vejam, a cor pigmento é a cor que é refletida por um objeto, tecidos, paredes. Como assim, professor? Vamos pensar? Vejam, aqui nós temos os dois exemplos, a cor luz e a cor pigmento. Temos aqui a cor vermelha, a cor verde, a cor azul, e elas estão se misturando. A cor luz, quando misturada, vai criar novas cores. Então, as cores primárias que criam cores secundárias. Vejam, a mistura entre a cor vermelha e a cor verde dá a cor amarela. Nos mostra ali a cor amarela. A mistura da cor verde com a cor azul nos dá
a cor azul clara. A mistura entre a cor azul com vermelha dá a cor rosa, também chamada de magenta. Então, nós temos ali as cores secundárias nesses espaços. Mas vocês podem perceber que no centro, a mistura dessas cores aqui, dessas 3 cores, vai resultar na cor branca. Perceberam? Então, a cor luz, quando misturada, dá origem à cor branca. Então, quando nós voltamos ao exemplo das telas anteriores que nós vimos aqui, percebemos a cor branca dando origem às diversas cores. Certo? Agora, a cor pigmento, que é a cor que é refletida nos objetos. Vejam aqui, nós temos a cor azul, a cor amarela, a cor rosa. A mistura delas dá o seguinte resultado. Azul com amarelo, a cor azul com a cor amarela, resulta em verde. A mistura de amarela com rosa resulta na cor vermelha. A mistura de rosa com azul claro, né? A cor azul clara, resulta em azul. Perceberam que aqui, ao centro, nós temos a cor preta? Ou seja, quando nós temos o encontro dessas cores, nós temos todas estas cores, nós temos a cor preta. Esta é a cor pigmento, aquela que é refletida por um determinado objeto. Vamos entender mais sobre isso. Eu gostaria que agora vocês fizessem uma atividade. Vejam, nós temos ali a mistura de cores primárias que vão originar cores secundárias. Então, nós temos aqui rosa e amarelo. A cor rosa e a cor amarela. Que resultado dá? A cor rosa e a cor azul. Que resultado vai dar? A cor azul e a cor amarela. Que resultado nós temos? Vocês podem usar lápis de cor. É uma atividade bem simples. Então, eu vou dar um tempo para que vocês façam esta atividade. Não é necessário fazer a cópia do exercício. Eu gostaria que vocês focassem no resultado da mistura dessas cores. Vamos lá?
Continuando. E aí, conseguiram verificar o resultado? Eu espero que vocês tenham feito o exercício. Vamos verificar. Temos aqui então a mistura entre a cor rosa e a cor amarela. Laranja, a cor laranja. E a cor rosa com a cor azul. Vai resultar em violeta. Uma bela cor, não é mesmo? Temos a mistura da cor azul com a cor amarela, que resulta na cor verde. Este exercício é muito interessante para que nós possamos entender que existem cores que podem dar origem a outras. As cores primárias e as cores secundárias. Agora, a gente vai falar sobre o que é, então, o pigmento? Esta cor que é refletida dos objetos. É a substância material que, conforme a sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se difundem sobre ela. Vamos entender um pouco disso. Para isso, eu quero que você me responda. Que cor é este carro? Que cor que vocês veem quando... que cor que vocês enxergam quando olham para este carro, para este objeto? Tenho certeza que a maioria de vocês respondeu aí que estão vendo a cor verde. O objeto, o carro, está refletindo a cor verde. Isso por quê? Porque o objeto, na verdade, vai refletir uma luz, uma cor que necessariamente não está presente no objeto. Vejam, aqui o objeto está recebendo a luz branca, que é uma onda eletromagnética. A cor branca é uma onda. E aqui, nós, percebendo a cor desse objeto, vamos verificar que ele está refletindo a luz verde. Necessariamente, o objeto não é verde. A cor pigmento, que está nesse objeto vai permitir que dele seja refletida a luz verde. E aí é importante que a gente lembre, necessariamente esse objeto não é da cor verde. Isso é interessante para que nós possamos entender a diferença entre a cor luz e a cor pigmento. A cor luz, ela está presente ao nosso redor, não é mesmo? Todas as cores todas essas ondas eletromagnéticas que são perceptíveis aos nossos olhos. O arco-íris é a prova de que nós conseguimos ver cor no ambiente que está ao nosso redor. É a onda eletromagnética que está sendo refletida para que nós possamos perceber a cor.
é a onda eletromagnética visível. Aqui nós temos o pigmento de algum objeto. E para continuar então falando de pigmento, nós temos o pigmento é o responsável pela cor das tintas, normalmente sob a forma de pequenas partículas em pó, ligadas entre si pelo aglutinante, óleo, ovo, cola plástica, etc. Olhem que interessante. Então, o pigmento é justamente o elemento que vai dar origem às cores, às tintas, por exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos de pigmentos. Eles misturados a alguns aglutinantes, que são essas substâncias que vão dar corpo a esta tinta, vão dar origem a esta cor. E são utilizados como aglutinantes o óleo, o ovo, a cola plástica, que é muito utilizada nas tintas acrílicas que nós utilizamos para pintar as casas, não é mesmo? Mas podemos pensar que para obtermos estes pigmentos, ele necessariamente não precisa passar por um processo industrial. Ele pode ser retirado da natureza. Vejam aqui o exemplo que nós temos. Uma pintura rupestre. As pinturas rupestres foram identificadas aí como tendo sua origem há milhares de anos. E se elas já existem aí há tantos anos, isso nos mostra que os homens sempre utilizaram-se de elementos da natureza, elementos ao seu redor, para criar cor, para criar pigmento. E agora, eu gostaria que vocês percebessem isso na prática. Por isso, nós vamos assistir a um vídeo que vai mostrar como nós podemos utilizar recursos aí que estão próximos a nós, nas nossas casas, para criar pigmentos. Vamos lá? Olá, pessoal! Vamos agora verificar como nós podemos criar pigmentos a partir de algo que temos em casa. Eu escolhi algumas coisas que eu tenho em casa para consumo. Vejam, aqui eu tenho pó de café, amoras, tenho aqui também couve picada e também açafrão. Estes alimentos possuem uma coloração bem forte, então nós vamos utilizá-los como forma de obter pigmentos. Vamos verificar? Então, vamos verificar o resultado do trabalho? Lembrando que todos os elementos apresentados anteriormente foram misturados à água: açafrão, couve, amora, pó de café. Vamos fazer a verificação? Aqui, primeiramente, o açafrão. Vamos ver. Que bela cor, não é mesmo? Vamos verificar como ficou o pigmento produzido a partir do pó de café. Uma cor mais terrosa. E o pigmento produzido a partir da amora. Que bela cor, não é mesmo? E o último pigmento, aquele produzido a partir das folhas de couve. Esse está me deixando bem curioso. Vamos verificar? Um verde bem claro, quase transparente. Possivelmente uma outra folha talvez desse um verde um pouco mais escuro. E aí, vamos tentar fazer em casa? Espero que vocês também consigam outros elementos aí que estão à sua volta. Vamos tentar? Então, pensando nisso tudo, eu gostaria que vocês fizessem essa experiência. Busquem aí na casa de vocês alguns elementos que são capazes de produzir pigmento. Vocês já viram alguns aí por meio do exemplo do vídeo.
Eu gostaria que vocês tentassem alguma outra coisa. Tenho certeza que muitos terão ideias diferentes para descobrir algum tipo de pigmento. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse exercício. Vamos lá?
E aí, conseguiram? Eu espero que vocês tenham tentado aí verificar algumas possibilidades de extrair algum pigmento a partir de algum item da sua casa. Mas vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre a simbologia da cor. É interessante pensar que as cores sempre foram utilizadas aí pelo homem para representar algum tipo de símbolo. Vamos a algumas obras que possam nos trazer exemplos de simbologia utilizando a cor. Nós temos aqui a obra Desvio para o Vermelho, de Cildo Meirelles, um artista plástico que busca, por meio da cor, passar algum tipo de expressão relacionada à saturação da cor. O que é isso? Podemos pensar na primeira fotografia, onde nós temos uma obra de arte. Ali nós podemos perceber diversos objetos, todos eles com diferentes tipos de tons de vermelho. Você vai poder perceber que os objetos ali são difíceis de serem identificados. Nós mal conseguimos identificar quais são os objetos, o que é um sofá, o que é o quadro, o que é o tapete, porque ali existe o excesso da cor vermelha. E aí nós podemos entender o que é saturação. Nós temos uma imagem saturada da cor vermelha. Na segunda fotografia, nós temos ali um líquido esparramado e uma garrafa com esse líquido vermelho. Esse líquido está sobre o piso, um piso preto. Vocês podem perceber o contraste entre essas duas cores, a diferença que existe, entre o preto e o vermelho. O contraste também pode ser percebido na próxima fotografia. Uma pia com esse líquido vermelho escorrendo, a pia da cor branca, esse fundo em preto. Também podemos perceber o contraste. O líquido vermelho normalmente é associado ao quê? Ao sangue, não é mesmo? Então o artista nos dá essa possibilidade de reflexão do quanto a cor vermelha nos chama a atenção e nos faz relacionar a algo como o sangue. O sangue que para alguns pode representar a dor, não é mesmo? Para outros pode representar a vida. E ainda, pensando sobre a simbologia dessa cor vermelha, nós temos uma outra situação. Na fotografia, nós temos aqui uma obra de arte, Monumento às Bandeiras. Essa obra, ela está em São Paulo e ela fica numa praça, uma praça muito conhecida na cidade de São Paulo. E ali, nessa situação específica da fotografia, houve o registro de um protesto. Um protesto do povo indígena, pedindo aí pela reflexão do reconhecimento, não é mesmo? Do povo indígena que faz parte aí da formação do nosso território. E ali, uma frase. Vamos ler? Hasteamos um pano vermelho que representa o sangue dos nossos antepassados. Marcos Tupã. O Marcos Tupã era uma das pessoas que participavam ali desse protesto. E, como ele mesmo disse, a ideia era colocar um pano vermelho no monumento, provocando a reflexão das pessoas que ali passavam sobre o sangue que foi derramado, não é mesmo? Pelos indígenas, para que existisse hoje o que nós temos aqui, o que chamamos de território brasileiro. Vejam que isso se dava principalmente, essa reflexão, essa provocação se dava pelo fato de que esse pano vermelho estava sendo colocado sobre as estátuas que representam os bandeirantes, os povos que, por justamente colonizar o nosso território, derramou tantas vezes o sangue indígena. E ainda pensando sobre os nossos povos originários, os indígenas,
nós somos levados também a uma outra situação que também vai apresentar a simbologia da cor vermelha. Aqui nós temos o título Manto Tupinambá. Na obra que é apresentada, nós temos ali uma aquarela mostrando o uso do manto Tupinambá pelo seu povo, o povo Tupinambá. Vejam que os guerreiros utilizavam esse manto em uma cerimônia, em uma situação mais formal dentro das suas atividades. E aqui nós temos esse manto muito bem apresentado na situação de uso do manto. Vejam que esse manto era produzido a partir de penas de aves da cor vermelha. E ele possuía uma beleza tão grande que os portugueses, na época da colonização, levaram alguns desses exemplares, ou muitos desses exemplares, na verdade, para a Europa. Aqui nós temos uma obra mostrando a rainha Mary Stuart utilizando um desses mantos, um manto Tupinambá. Então, vocês podem perceber como os europeus apreciavam esses itens típicos aqui da nossa terra, do Brasil. E isso nos faz pensar como hoje, aqui no Brasil, nós não temos acesso a estes elementos. Isso porque muitos desses mantos, foram levados para a Europa, inclusive estão sendo expostos até hoje em museus, como este aqui que está na Dinamarca. Aqui é a fotografia do manto Tupinambá. Levada por essa situação, uma artista plástica, a Lígia Pape, nos provoca mostrando o seguinte trabalho. Vejam, ela coloca ali, procura-se o manto Tupinambá na fotografia. Isso porque ela está questionando o porquê esse manto não está próximo de nós, brasileiros. Está lá na Europa. É uma reflexão bem interessante. E aqui uma outra obra da Lígia, nós temos ali a cor vermelha, talvez representando o sangue, o sangue indígena no Rio de Janeiro. E agora, vamos voltar à pergunta do início da aula. Vocês devem ter aí pensado em uma cor. Qual é a sua cor favorita? Agora, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Voltassem a esta cor. Aqui eu utilizei a cor vermelha, que foi essa da qual falamos na aula de hoje, mostrando a vocês quais os diferentes tons de vermelho, passando a ideia de monocromia, ou seja, de uma única cor que sendo exposta, sendo ampliada numa saturação, ou seja, o uso quase que excessivo da mesma cor. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Buscassem a cor que vocês escolheram como favorita e utilizassem tons diferentes dela. Então, se você escolheu o azul, como que você vai modificando esses tons, usando desde um azul mais escuro até um azul mais claro, como o que aparece aqui no exemplo. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês realizem esta atividade.
E então, conseguiram realizar a atividade? Eu espero que sim. Hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Espero que vocês continuem participando das nossas aulas. Até o nosso próximo encontro. Tchau!